Hello, minha gente linda! Hoje eu quero convidar você para sentar comigo aqui no sofá da minha sala nos Estados Unidos para que eu possa compartilhar com você tudo que Deus tem feito na minha vida desde que eu cheguei aqui há 2 anos atrás e como foi que Deus falou comigo de forma muito clara durante esse processo para que eu pudesse tomar a decisão de sair do Brasil, deixar tudo para trás para vir viver este sonho americano. Sem Deus eu jamais viveria o que eu estou vivendo hoje, jamais. Não é fácil o processo, mas com Deus tudo é possível. E eu quero compartilhar com você a minha história. Mais ou menos em 2018, eu vim para os Estados Unidos com os amigos. A gente veio para a Califórnia. E quando eu cheguei aqui nessa cidade que eu moro hoje, eu simplesmente senti uma conexão que eu não consigo explicar até hoje. É como se eu pertencesse a essa cidade de alguma forma e como se eu precisasse vir morar aqui porque tinha algo para mim aqui que eu precisava viver. Era esse o sentimento que eu tinha naquele momento. E o tempo foi consistente em me convencer de que tinha realmente algo para mim aqui, porque eu não conseguia mais ter paz em simplesmente tentar esquecer isso. Eu não conseguia. De alguma forma, algo me incomodava tanto que eu comecei a buscar meios, a buscar formas de realmente vir para cá para poder ver o que é que tinha aqui para mim, o que é que eu precisava vir aqui buscar, né? E parece conversa de doido, eu sei, eu sempre fui muito intensa na minha vida, em tudo que eu me propunha a fazer, eu sempre fui muito intensa, mas foi um sentimento tão convincente, tão forte que realmente não dava para deixar passar. Mas nada do que a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos, se não for tempo de Deus, se não for propósito de Deus, eu vejo hoje que é um esforço jogado fora, porque vai acontecer na hora que tiver de acontecer, se tiver de acontecer, por algo maior que está de fato além das nossas forças. E isto não significa que a gente não tem que fazer nada, muito pelo contrário, nós precisamos nos mover em linha com os sonhos que a gente tem, a gente precisa buscá-los, a gente não pode medir esforços realmente, mas nós também precisamos de ter o discernimento para entender quando é a hora de ir em frente e quando é a hora de pausar um pouquinho, porque de repente não é o momento de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu na minha história e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu vim para cá e quando eu voltei para o Brasil, aquilo gritava muito forte dentro de mim, mas não tinha um meio de fazer aquilo acontecer, sabe? Estava longe da minha realidade. Eu já estava trabalhando consolidada no mercado de trabalho, né? Eu acho que já tinha 8 anos que eu estava trabalhando em empresas multinacionais, então uma carreira bastante promissora, um monte de oportunidade super legal, né? Só que eu, pessoalmente falando, nada daquilo me preenchia mais. Eu não me sentia mais pertencente ao que eu estava vivendo, à realidade em que eu estava. Eu não via valor mais em mim. Eu não conseguia identificar a minha verdadeira identidade. E eu lembro que eu acordava, nossa, quase toda noite durante assim muito tempo, tipo 2, 3 horas da manhã, eu acordava com ansiedade, eu acordava chorando, porque eu tava realmente muito mal ali durante um bom tempo. Isso já era antes da pandemia, né? Então eu voltei para o Brasil, voltei dessa viagem em 2018, então aí ali até 2020 e poucos mais ou menos foi esse tempo de bastante turbulência aí para mim, emocionalmente falando. Então também fiz bastante, sabe, escolhas que não estavam alinhadas. Hoje eu vejo claramente com aquilo que Deus tinha para mim, mas na época eu nem sabia, sabe?
que era uma escolha alinhada com Deus ou não. Eu era muito independente, eu era muito de fazer as coisas que eu achava que eu deveria fazer, sem medir muita consequência. Então, eu não tinha tido este encontro verdadeiro com Deus. Eu sempre amei ao Senhor, eu sempre soube quem era Deus através da minha mãe, dos meus avós, que sempre se dedicaram muito em nos passar uma educação realmente com base cristã, né? A gente sempre foi, a minha família inteira, católica, então eu sempre fui para a igreja, minha mãe sempre me levou, eu participava de encontros de orações. Quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha tido um encontro com o Espírito Santo, então eu já sabia que existia algo mais, só que nada mais me preenchia, entende? Eu ia para as missas de domingo, aquilo não me preenchia, eu sempre busquei muito experiências, vou dizer assim, espirituais, mas eu não sabia que o que eu estava buscando de verdade tinha nome. Eu não sabia que o que eu buscava verdadeiramente era Deus. Mas eu buscava a minha sede ali de sentir um preenchimento para esse vazio que eu sentia lá atrás. Era tão grande que eu ia em várias religiões diferentes, né, fazer várias práticas espirituais diferentes, mas eu sempre estava, no final do dia, eu sempre estava assim vazia, né? E aquilo impactava durante as minhas noites de sono, eu não conseguia mais nem dormir direito porque eu me sentia muito triste e tudo mais. E foi então vivendo aí esse processo que mais ou menos em 2020, antes da pandemia, eu tomei a decisão de pedir demissão do trabalho porque realmente estava emocionalmente insustentável para mim, não pelo trabalho, mas pela minha desconexão mesmo com a minha identidade. E em 2020 eu cheguei a conversar com o meu chefe para pedir demissão e foi incrível o que aconteceu nesse momento na minha vida, porque eu fui falar com ele, eu falei com ele, olha, eu tô aqui, né, para te passar um pouco do cenário, mas daqui um mês eu volto para realmente a gente alinhar a data certinha e eu poder sair. Eu só tô te avisando antes, né, para que você não seja pego de surpresa e tudo mais. E naquele momento ele falou assim para mim, Natália, não sai agora. Eu realmente preciso de você aqui no meu time e não é o momento de você sair, as coisas vão melhorar, confia em mim. Mas eu preciso de você aqui, então continua aqui. Daqui um mês não volta para pedir as contas, não. Volta para realmente falar que você mudou de ideia e você realmente vai ficar aqui comigo no time. Eu realmente preciso muito de você aqui. Foram essas as palavras que ele usou naquele momento. E aquilo de alguma forma tocou meu coração. Quando eu pedi a demissão, eu estava com uma passagem comprada de vinda para cá, para os Estados Unidos, sem nenhum planejamento, nada. Eu ia vir para fazer um voluntariado, não tinha me preparado financeiramente, nem nada. Fui no impulso mesmo. Falei, eu não tô dando conta. Foi uma válvula de escape, uma fuga para mim, daquela confusão ali interna que eu tava vivendo. Eu falei, eu vou, porque lá eu vou viver o que eu não tô conseguindo viver aqui. É uma ilusão isso, né, gente? Mas enfim. Só que quando ele falou isso comigo, eu senti no meu coração ali que realmente era momento de ficar. Mas eu não falei nada com ele. Deixei ele rolar. Teoricamente eu deixaria rolar o mês. Porém, mais ou menos uns 10 dias depois que eu tive essa conversa com ele, estourou a pandemia. No mundo inteiro, no Brasil, todos os portões fechados, ninguém entra, ninguém sai. E naquele momento foi que de fato começou ali o meu encontro, a minha caminhada começou com Deus. Foi o momento que Deus marcou para mim. E eu não tinha ideia do que estava acontecendo na minha vida. Mas Deus já sabia, porque Deus nunca, nunca perde o controle da nossa história. Ele sempre está nos assistindo, Ele sempre está conosco, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que mesmo quando a gente se sente perdido, se sente, sabe, triste, sem nenhuma esperança, Deus continua te assistindo. Deus continua vendo você, Deus continua protegendo, Deus continua cuidando.
e no momento certo você vai viver assim algo extraordinário na tua história, vai ter o ponto de virada, eu tenho certeza. Eu procurei por muito tempo tentar sucumbir o vazio, só que pela minha própria força eu não conseguia. Mas no tempo determinado, eu tive um encontro especial com Deus. E foi a partir daí que a minha história começou a verdadeiramente ser transformada. No momento que eu entendi o que estava acontecendo, eu dobrei meu joelho no chão e agradeci, porque eu falei, meu Deus, se eu tivesse conversado com ele um pouquinho antes, eu já estaria sem emprego. Eu não sei se eu entraria nos Estados Unidos, se eu entrasse seria caos, porque eu estaria completamente vulnerável em outro país, outra cultura, outra língua, no meio de uma pandemia, completamente vulnerável. E se eu tivesse pedido demissão aqui, eu simplesmente estaria desempregada. Então, Deus me protegeu, me sustentou naquele momento, né? Então teve realmente essa proteção aí de me manter no trabalho. E aí começou a trabalhar remoto e tudo mais, então ali foi também um momento de um suspiro para mim ali, um fôlego, porque o fato de ter ficado mais em casa naquele momento também me ajudou um pouco mais ali com as minhas emoções e tudo mais. Então ali começou a minha história com Deus. E aí, quando eu tive esse susto, eu tive um sonho. E esse sonho eu nunca vou esquecer, porque foi um sonho que Deus me deu. E quando a gente sonha, um sonho mesmo, quando a gente está sonhando, é um sonho de Deus, é nítido, é claro, é muito específico e é convincente, assim, em espírito, de que é Deus que está te dando o sonho. E eu nunca vou esquecer desse sonho, eu nunca mais tive um sonho como esse. Mas naquela mesma semana, eu sonhei que eu era um cavalo chocolate com as crinas brancas, muito grande, aqueles cavalos lindos, só que eu era um cavalo enorme, bebê, sabe? Tipo, jovenzinho, criança, imaturo. E do meu lado tinha um homem alto, com cabelo branco, da cor das minhas crinas e com a pele morena. E ele usava uma camisa, como se fosse aquelas camisas todas floridas, né, do Hawaii. E ele era muito feliz. E dele saía amor. Ele exalava amor, ele exalava cuidado, proteção. E eu estava atrás de uma cerca. Ele estava do meu lado, eu estava bufando, né, fazendo assim com o pé que queria atravessar a cerca, porque do outro lado da cerca eram os Estados Unidos. E tinha um monte de luzes, parque de diversão, aquela coisa toda. E eu queria atravessar porque eu queria ir lá. E ele passava a mão assim na crina e ele me amansava e acalmava e falava assim: calma, você ainda vai para lá, mas ainda não chegou o teu tempo. Se você for agora do jeito que você tá, imaturo, você vai destruir tudo. Não é isso que eu tenho para você. Na hora certa, com maturidade, você vai chegar lá. E eu fui acalmando, fui amansando, eu, cavalo, fui amansando ali e sentindo um amor, mas um amor tão grande que eu acordei. Só de falar desse sonho eu fico extremamente emocionada, porque eu acordei e eu senti um amor inundando assim o meu quarto de uma forma tão sobrenatural, tão simples, tão pura, que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que era um sonho profético de Deus para minha vida. Aquela foi a primeira profecia que eu recebi na minha vida. E ela foi através de um sonho. E eu simplesmente engavetei esse sonho e eu falei, vai ser do jeito que for para ser. Não vou ficar presa a isso mais. Mas eu acreditava que em algum momento, por causa do sonho, eu iria viver aqui nos Estados Unidos. Mas eu não fazia ideia de como, era algo completamente improvável. E eu lembro que naquele momento, eu tinha uma colega
que eu encontrava às vezes, e a gente sempre conversava, e ela falou assim pra mim, num desses dias: vamos comigo numa igreja que vai ter aqui. Eu morava em Campinas, e ela falou: vamos comigo em uma igreja, porque tem 2 missionárias lá que estão orando e jejuando, fazendo campanha por 40 dias. Elas estão em oração pelo Brasil e pela Angola, né, nesse tempo de pandemia, e vamos lá. E aí eu falei com ela: tá bom, então vamos. Só que daí começou a ficar tarde e tal, e eu comecei a ficar com sono. E aí eu decidi que eu não ia. E aí eu tava tomando banho e tal, e na hora que eu tava no banho, eu senti uma voz muito forte, ao mesmo tempo muito suave, falando assim comigo: filha, vai, porque hoje eu tenho um encontro marcado com você. E eu, sem entender nada, eu comecei a tremer muito, e eu comecei a chorar assim compulsivamente. Eu não tava entendendo nada, mas eu coloquei a roupa e fui. Não falei nada pra ele e fui. E aí lá a gente estava orando e tudo mais, né, rezando ali. Eu não tinha relacionamento com Deus, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha rotina de orar com Deus, não tinha nada disso. Para mim, Deus era Deus de milagres da Bíblia, Deus que eu até acreditava que fazia milagres, mas não na minha vida, por exemplo. Era difícil para mim acreditar que Deus curava um câncer, alguma coisa assim, sabe? Era muito fora da minha realidade. Então, eu não sabia nem o que estava acontecendo, assim, e aí lá elas orando e tudo mais, só que eu, né, buscando sentir ali a minha conexão com Deus e tudo mais. E aí, em algum momento, o Espírito de Deus tomou conta daquele lugar, foi assim, né, teve aquele mover mesmo. E aí, uma das irmãs pegou na minha mão, olhou para mim e falou assim: filha, que bom que você veio, porque hoje eu tinha um encontro marcado com você. E para mim, esse foi o ponto de virada na minha vida. Foi a partir deste momento que começou assim a minha verdadeira conversão mesmo. Porque eu tive o sonho, depois eu fui nessa igreja, eu senti a voz de Deus falando comigo. Quando eu cheguei na igreja, Deus usou uma das irmãs para falar comigo exatamente a mesma coisa que eu havia ouvido no banheiro. Então aí começou a minha caminhada com Deus. E aí começou minha caminhada como, né? Porque eu não sabia nem pra onde correr ali. Ali eu fiz uma das irmãs me perguntou: você já fez a oração de aceitação de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei: não, o que é isso? Aí ela falou assim: você quer fazer? Eu falei: não quero, lógico. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu não sabia que Deus ia começar um grande mover na minha vida. Eu não fazia ideia. Eu simplesmente, as coisas foram acontecendo. E essa mesma colega foi muito usada por Deus. Eu não tenho mais contato com ela. Eu já procurei ela em vários meios, de várias formas. Ela foi um anjo que passou pela minha vida, assim. Eu não consegui mais encontrá-la. Ela mandou para mim naquela época. Eu lembro que o pastor André Fernandes, ele era da Lagoinha Miami. Ele estava fazendo lives. Eu não lembro quanto tempo que ele fez, se foram 40 dias, enfim, de lives consecutivas, diárias. E que eu lembro muito forte dele falar que todas as igrejas estavam de portas fechadas naquele momento, mas era exatamente naquele momento que as pessoas precisavam, então ele não podia parar. Eu lembro que dava muita gente nas lives dele, e ele foi extremamente usado, e na minha vida também, porque eu lembro que daí eu estava no meu quarto, ela me mandou, né, a live dele, eu estava no meu quarto, e aí ele começou a falar, a pregar ali, e de repente o Espírito Santo invadiu o meu quarto. Eu morava sozinha num estúdio. Ele invadiu o meu quarto assim, de uma forma tão cheia de presença, de uma forma tão sublime, que eu comecei a chorar, mas é como se eu estivesse chorando assim, um choro de uma vida, sabe? A minha blusa começou a ficar encharcada, eu chorava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só me entregava e eu só queria estar ali sentindo mais daquilo, porque daquilo eu estava recebendo cura, e sabe? Eu estava recebendo um perdão,
E eu queria realmente que Deus concluísse a obra na minha vida ali naquele momento. Eu falava assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que a tua presença está aqui, porque quando eu tinha 12 anos eu experimentei da presença do teu Espírito Santo e eu sei que é o Senhor. Mas a minha fé é pequena, o Senhor sabe. Então, por favor, Pai, me prova fisicamente que é o Senhor que está aqui, porque eu preciso edificar minha fé, eu preciso aumentar minha fé. E naquele exato momento, uma pessoa tocando saxofone parou debaixo da minha janela e começou a tocar uma música. Eu acho que aquela música era uma música, era um louvor, mas eu não tenho certeza. Eu gravei esse vídeo, eu vou tentar achar, ele tem algum HD perdido por aí, mas naquele momento eu pedi uma prova para Deus de que realmente ele me mostrasse de que era ele que estava ali, de que eu não estava enlouquecendo, e aquele homem na mesma hora parou debaixo da minha janela e começou a tocar essa música. E aí eu comecei a assistir as lives, né, diariamente, aquilo começou a edificar muito a minha vida e me transformar de dentro para fora. Comecei a viver coisas lindas assim mesmo, tremendas com o Senhor. Eu lembro que eu comecei a orar para que Deus colocasse na minha vida uma igreja, porque eu não sabia que existia eu não sabia que existia igrejas daquele jeito, né? Como ele ali, o pastor André Fernandes, do jeito que ele pregava, como ele tocava, o jeito que ele falava, ele consegue gerar, acho que, uma conexão muito grande com essa geração, né? E trazer a palavra de Deus de forma muito simples. E eu comecei a sentir aquilo. E eu falei, meu Deus, eu quero estar em algum lugar assim, onde eu receba dessa forma, porque assim tocou meu coração, sabe? Eu entendi ali que todas as buscas que eu fiz, né, na minha vida espiritual, de todas as formas possíveis, eu entendi ali naquele momento que Deus recebeu cada uma delas, do meu jeito desesperado de buscar, do meu jeito desesperado de tentar encontrar aquilo que estava faltando aqui dentro. E naquele momento eu entendi que Deus recebeu cada uma das minhas buscas, porque foi ali que eu senti o acolhimento mesmo do Senhor, sabe, me carregando nos braços. E eu falei, cara, eu encontrei o lugar que eu tanto buscava para matar esse vazio existencial que estava aqui dentro, era no colo de Deus. Então, ali naquele momento eu senti aquela conexão. E o tempo foi passando, eu realmente fui sendo moldada ali nas mãos de Deus. Tinha muita coisa na minha vida muitos hábitos, muitas coisas que precisavam realmente sair. E eu vejo claramente que o próprio mover de Deus para me trazer para cá foi para justamente me liberar, me livrar, me libertar de hábitos que estavam enraizados assim na minha vida, e eu precisava renascer, eu precisava reconstruir uma história completamente nova. Só que eu não sabia que o meu sonho de morar nos Estados Unidos, na verdade, era um sonho de Deus para minha vida, né? E que através da minha vinda para cá seria o início de uma nova história, não da realização do sonho americano da Natália, nada disso, mas do sonho de Deus para minha vida, de me conectar verdadeiramente com Ele. E como que começou a renascer esse sonho de novo, né? Na verdade, esse sonho nunca morreu, e eu estava ali, acho que em agosto, 26, 27 de agosto de 2022, que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E aí, um pouco antes disso, eu havia me mudado para São Paulo novamente. Eu sempre gostei muito de morar em São Paulo, capital. Só que eu já tinha morado lá uma época, e aí depois eu voltei a morar lá. Só que nesse momento já não estava mais da mesma forma para mim lá. E eu comecei a sentir de novo a necessidade, a vontade de estar aqui nos Estados Unidos para viver o tal daquilo que tinha para mim nessa cidade, que eu sentia aquela conexão. Aquilo começou a vir de forma muito forte na minha vida de novo, né? E eu sabia, pelo sonho que Deus tinha me dado, de que um dia eu estaria aqui. Então,
Chegou um determinado momento na minha vida ali que eu comecei a entender que eu deveria começar a buscar algo, porque eu pensava assim, ó, como eu já tô bem estabelecida na minha vida profissional, como que eu vou para os Estados Unidos para deixar tudo isso para trás e começar de novo, sabe? Isso era meio que eu não conseguia, eu não tava conseguindo negociar isso, sabe? Eu pensava assim, cara, eu não acho que é o melhor caminho. Só que no final das contas, eu não via outro jeito a não ser buscar um intercâmbio mesmo, para que eu pudesse vir trabalhar numa fazenda ou alguma coisa assim, porque era o único jeito que eu pudesse, que eu poderia vir legalmente, né, trabalhando, fazendo uma fonte de renda para que eu pudesse me sustentar aqui, entendeu? E eu comecei a procurar dessa forma, então. Só que isso também não era plano de Deus para mim. Mas eu tentei ali com a minha mão fazer acontecer, mas a resposta não aparecia, não surgia. Só tinha negativas, não deu certo esse e tudo mais. E eu pensava, gente, sério, esse negócio deve ser dentro da minha cabeça, porque não é possível. Até que eu entrei numa campanha de oração. Cheguei no ápice, assim, onde eu não dormia mais. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma que chama, assim, Testemunhos. E é incrível. Cara, eu fortemente recomendo, se você ainda não tem, tenha algo assim, porque eu olho lá em 2020 as mensagens que eu mandava pra mim mesma em 2020, durante a madrugada, que eu acordava assim chorando, aflita, tipo, sabe? E eu vejo o que Deus fez na minha vida ao longo desse tempo e eu falo, cara, isso edifica muito a fé. E nessa mesma época, eu eu voltei a sentir muita vontade de vir para cá, mesmo estando aí na minha caminhada com Deus, mas eu comecei a sentir muito forte que era o momento de eu vir para cá. Cara, isso é muito louco. Eu não sabia viver na dependência de Deus. Mesmo tendo tido esse encontro, mesmo estando ali passando por aquela transformação, eu não sabia o que era ser dependente de Deus, não sabia. Eu era muito independente, eu sempre dava o meu jeito para tudo, eu sempre, assim, não consegui, nem passava isso pela minha cabeça. Eu falava assim, então agora eu vou dar um jeito aqui, eu vou ver e tal. Só que simplesmente as coisas não iam acontecendo. Ia fechando as portas e tudo mais. E aí eu entrei numa campanha de oração, falei, Deus, olha, é o seguinte. Eu lembro que eu tinha um caderninho onde eu escrevia muitas coisas, assim, eu colocava adesivo dos Estados Unidos, eu colocava as cidades da Califórnia, eu colocava tudo assim. Um dia, em oração, eu rasguei aquele caderno, rasguei ele inteiro. Falei, Deus, eu tô rasgando porque talvez isso aqui tenha sido tudo confusão na minha cabeça. Talvez isso aqui nem seja plano teu nada. Talvez seja só coisa da minha cabeça, entendeu? E eu tô tentando fazer acontecer. Então eu tô te entregando isso aqui. Eu tô rasgando isso aqui porque eu não quero alimentar os meus próprios desejos, mas talvez não é isso que o Senhor tem pra mim. Então eu tô te entregando aqui esse sonho. Se for para acontecer, não vai ser mais com minha própria mão, vai ser do teu jeito. Mas eu quero te pedir uma coisa. Duas coisas. Esse é o maior sonho da minha vida. Eu abro mão desse sonho para viver o sonho que o Senhor tem para mim. Mas se este for também o teu sonho para mim, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, me ensina a viver na tua dependência. Me leva para lá só se for para eu aprender a viver na tua dependência, porque eu quero viver na tua dependência até meu último fio de cabelo. O Senhor sabe que eu não sei o que é isso, eu não sei, e eu quero aprender. E segundo, que o Senhor tenha propósito de família para mim também lá, porque era 2022, eu já tenho 32 anos, eu já não sou mais uma menina, eu não quero mais perder meu tempo, então eu só quero ir se o Senhor for me ensinar a viver na tua dependência, se o Senhor tiver plano de família para mim, porque eu não quero viver isso nessa altura do campeonato da minha vida, simplesmente por luxo meu, sabe? Por querer realizar isso de qualquer forma, não é sobre isso. E entreguei para Deus. Passou alguns meses, questão de poucos meses, e aí eu estava na campanha de oração, questão de poucos meses, ali eu tava em 3 dias também ali em jejum, bem intenso. Eu estava pedindo realmente uma resposta para Deus, para que Ele me falasse sobre esses próximos passos
porque todas as portas que eu tinha tentado tinham sido fechadas aqui para os Estados Unidos. E aí, naquele momento, eu tava viajando, eu tava indo para uma reunião que eu ia ter lá no escritório, e aí meu telefone tocou, e era uma pessoa da empresa, e ela falou assim para mim: Natália, eu tenho uma proposta para você, só que eu preciso da tua resposta até sexta-feira, isso é quarta. E como nós sabemos que é muito importante para você ir para os Estados Unidos, porque você já falou que você quer ter uma experiência lá e tudo mais, nós vamos te liberar, você pega suas férias e nós vamos te liberar mais um mês para você ir lá para a empresa, para você, enfim, trabalhar de lá e ter essa experiência lá 2 meses, aí depois você volta e aí assume essa posição aqui e tudo mais. Só que olha só, aquilo parecia ser algo de Deus. Eles estavam me entregando exatamente o passe para eu poder vir para os Estados Unidos. Aquilo parecia ser algo de Deus. Só que eu estava ali num momento de íntima conexão com Deus. E quando essa pessoa me falou isso, na mesma hora, a voz do Espírito Santo falou assim no meu coração: agora é a hora de você pedir demissão, porque não é isso que eu tenho para você. Só que na minha cabeça eu pensava assim: tem que ter algo pronto para que eu possa pedir demissão, porque como que eu vou pedir demissão para ficar desempregada? Não tem como. Sem saber o que vai acontecer, imagina. Só que aquela foi a direção de Deus para minha vida naquele momento. A voz de Deus, ela é tão convincente que eu não tive dúvida e eu também não tive medo. Então, naquele momento, eu agradeci ele pela oportunidade e eu falei que eu estava realmente me desligando da empresa, iria me desligar da empresa porque eu tinha outros planos. Não tinha plano nada, minha gente, tinha plano nada. Eu tinha uma ordem de Deus ali. E como é que fala isso? Como é que fala isso? Então, Deus falou aqui comigo. Deus falou que agora é o momento de eu pedir demissão. Não fala, não tem como, as pessoas vão te achar louca. E ali só que eu me coloquei à disposição da empresa para que eu pudesse ficar o tempo que eles precisassem até encontrar outra pessoa. Então ali eu fiquei mais um tempo na empresa e tudo mais. E várias coisas aconteceram durante o tempo que eu estava ali, financeiramente falando. Deus foi me provendo e foi promovendo várias coisas e circunstâncias para que Ele realmente me entregasse o pacote completo do sonho. Por que eu tô falando isso? Porque quando Deus, ele está à frente de algo, quando Deus, ele te dá uma ordem ou quando ele tem um sonho para você que chega o momento daquilo se realizar na tua vida, ele não te joga no mar e sai correndo, não. Ele te dá todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça. E foi exatamente o que ele fez comigo. E Deus foi promovendo. Eu vivi uns 40 dias sobrenaturais, assim, de pedir demissão e depois de 40 dias eu estar nos Estados Unidos. Foi, assim, uma loucura. Eu não tinha nada. De repente eu já estava aqui. E todo esse tempo Deus trabalhando, Deus provendo, edificou demais a minha fé. Eu passei a andar em outro nível de acreditar em Deus, porque Deus começou a mover tanto na minha vida e a fazer tanto de forma visual aos meus olhos, que não tinha como eu não acreditar que aquilo não era de Deus, né? E hoje eu estou há 2 anos e 3 meses nos Estados Unidos, vivendo os planos de Deus para mim e tendo a certeza absoluta de que eu tomei a decisão certa, não volto atrás nem um minuto. E as 2 coisas que eu tinha pedido para Deus, Deus tem me entregado aqui, né? Viver na dependência de Deus é algo sobrenatural. Eu vou contar uma coisa muito básica para vocês, mas no Brasil, eu jamais, de verdade, eu jamais ficava sem fazer minha unha na manicure todo final de semana. Todo final de semana eu fazia. Eu fiquei com unha de gel mais ou menos uns 5, 6 anos. E quando eu cheguei aqui, não vou poder ficar com unha de gel, porque Deus me proveu. Mas eu vivo o tempo do maná do Senhor. Então, eu ainda vivo o tempo do maná do Senhor, né? Então, Deus me proveu e até hoje foi Ele que me sustentou. Mas eu
estou aprendendo a viver na dependência de Deus em todas as áreas da minha vida, do jeito que eu pedi para Ele. Foi uma oração perigosa, né? Não é fácil viver na emoção, na dependência dessa forma, mas entra em outro nível de relacionamento com Deus, sabe? E aí, quando eu cheguei, eu falei, cara, eu vou ter que tirar essa unha de gel, porque não tem como, né? Eu vou ficar mantendo aqui um negócio, sei lá, $100 pra ficar colocando essa unha de gel. E eu tirei, e na época que eu tirei, a minha unha ficou parecendo uma folhinha de papel, né? Fica muito fraca. E eu via ali a unha fraca e, sabe, no Brasil, se eu ficasse sem fazer a unha, minha autoestima já ia lá embaixo. Eu falava assim, nossa, velho, nossa, eu ficava até meio que escondendo assim a mão, sabe? Tipo assim, ah não, velho, nossa, minha mão. E aqui, por muito tempo, a minha unha ficava ali pequenininha, tal, parecendo uma folha de papel, e eu via aquela unha e eu sabia que até na minha unha, até no desenvolvimento ali da minha unha, eu via a mão de Deus, porque eu falava assim, cara, olha como que é processo de Deus, né? Eu tô vendo que eu tô que ali, eu tô toda, a unha toda pequena, mas precisa do tempo do agir de Deus, do cuidado, de não ficar colocando coisas por cima para tentar camuflar a dor, para tentar camuflar o que eu queria esconder. Não adianta, é só o tempo de Deus para fazer recuperar, é só o tempo de Deus para fazer cicatrizar, para depois a unha fortalecer, ficar grande, ficar bonita, ficar saudável. É o tempo de Deus, processos de Deus, né? Então, assim, eu passei a depender de Deus ao nível de que eu não podia mais fazer coisas básicas que eu fazia no Brasil, aqui, né? Mas eu não volto, assim, eu não, é impossível eu falar assim, tem alguma coisa na tua experiência que você se arrepende? Não, eu não me arrependo de não ter feito antes, eu não me arrependo de ter feito absolutamente nada, porque eu vivo exatamente o que era para eu estar vivendo. O tanto que Deus tem, assim, cuidado de mim, tem transformado nosso relacionamento de pai e filho, sabe? O tanto que ele tem curado as minhas feridas que eu nem sabia que eu tinha. Sabe, acho que desde quando eu tava na barriga da minha mãe ele precisou me tirar do Brasil para me separar esse tempo aqui para cuidar de mim. E foi o tempo, esses 2 anos de maior tratamento da minha vida, da minha existência inteira. Foi, acho que o momento em que eu consegui olhar para Natália no espelho sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma venda e realmente começar ali um tratamento forte e uma restauração da identidade de filha. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque vale a pena entregar os nossos sonhos para Deus, sabe? Vale a pena rasgar o caderninho de sonhos no colo de Deus, para que Ele realize no tempo dele, do jeito dele, o sonho que Ele tem para nós. Se o teu sonho for de encontro com aquilo que Deus tem para você, amém. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas se não for, amém também. Porque os planos de Deus são muito, muito melhores que os planos que nós mesmas temos para nós, né? Ontem eu tava correndo e fazendo um pouco de exercício, e só depois de 1,5 km eu fui perceber que tava caindo gotinhas de chuva, bem fraquinho, fazia muito tempo que não chovia aqui. Caindo gotinhas, assim, de chuva, sabe? Só depois de 1,5 km que eu fui perceber. E eu falei, meu Deus, quantas coisas na vida da gente que não é assim, né? Quantas coisas na vida da gente que o barulho é tanto, que a distração é tanta, que a gente não ouve a voz de Deus, que a gente não vê o cuidadinho ali de Deus conosco. E Deus está nos detalhes. E muitos momentos aí da minha história que eu contei para vocês, o que me fez entender a voz de Deus durante o processo foi o silêncio. Ontem, quando eu estava correndo, eu sempre corro ou ouvindo podcast ou ouvindo alguma aula. Ontem eu senti Deus falando assim comigo, hoje não houve nada, porque hoje eu quero falar com você. E é engraçado porque, assim, a gente tá o tempo todo muito conectada. Então, tipo, quando eu tô ali ouvindo podcast ou alguma aula, eu tô distraída. Na verdade, a minha atenção está atraída para aquilo.
Então eu não estou gerando espaço em mim para ouvir a voz de Deus. Tem uma passagem que eu quero fechar aqui com vocês que está em 1 Reis 19, 11 e 12, que fala assim: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E era ali que o Senhor estava. Então, quantas vezes na nossa vida que Deus está numa brisinha suave? Quantas vezes na nossa vida que Deus está no silêncio ou no detalhe de um orvalhozinho que cai? E a gente está tão distraído, ou a gente está buscando se encher ali de tantas coisas, até mesmo informações válidas e tudo mais, mas a gente não abre esse espaço para Deus falar, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Queria muito que o meu testemunho de alguma forma edificasse a fé de vocês, porque tudo que eu tenho vivido é pela mão misericordiosa de Deus, sabe? Não fica pensando que morar nos Estados Unidos ou em qualquer lugar ou qualquer sonho que você tenha é algo que vai ser assim perfeito, que vai ser, sabe? Tipo, nossa, agora eu vou ser feliz para sempre. Isso não existe, sabe? Nossa, tem muita coisa na internet, a gente vê, né, ali vida perfeita que a gente fica comparando a nossa e tudo mais. E é tudo uma ilusão muito grande. Tipo assim, o maior sonho da minha vida até então, que era estar aqui nos Estados Unidos, vivendo aqui, não existe nada de perfeito. Nada, gente. Então, assim, ai, nossa, né? Tal pessoa mora nos Estados Unidos, tal pessoa mora na Europa, nossa, mora na Califórnia. Gente, isso aqui é vida normal, isso daqui é vida de verdade, isso daqui é pegar no batente. Eu falo que é a experiência mais desconfortável que eu já tive na minha vida, porque estar fora do teu país, em outra cultura, com outra língua, é o trem mais desconfortável que existe. Assim, é todo dia você dormir e acordar num trem muito desconfortável. Mas é a experiência mais intensa e a experiência mais curadora que eu já tive na minha vida, assim, que mais tem me tratado, que mais tem me aproximado do Senhor, que mais tem me colocado, né, no meu caminho mesmo do que Deus tem para minha vida. Eu consigo sentir isso assim nas minhas entranhas, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas até para viver os planos de Deus e os sonhos de Deus, não tem nada perfeito, tá, gente? O próprio Jesus fala, né? Tome a tua cruz e me siga. Então, não tem um momento perfeito, não tem um lugar perfeito, mas com Deus, tudo vale a pena, até o tratamento, né, de dor ali vale a pena, porque Deus, de verdade mesmo, Deus é tudo que a gente precisa. Então não importa se você tá na Conchinchina ou sei lá onde, ou fazendo sei lá o que. Se você está com Deus, você está no caminho certo. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu espero de verdade que esse testemunho tenha de alguma forma contribuído para edificar ainda mais a sua fé. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.